Olá pessoal, nós estamos novamente com o Pensamento em Marcha aqui no canal Pororoca Cabana. Nos próximos programas, nós vamos estar com vocês tratando justamente deste livro, A Disputa das Ideias na Atual Conjuntura. O objetivo dos próximos programas que nós teremos será justamente de tratar a cada programa de um conjunto de 2 capítulos do livro. Como nós já tratamos em outro momento, nesse programa de hoje, nós vamos estar discutindo com vocês o capítulo inicial do livro A Disputa das Ideias na Atual Conjuntura. E é justamente o convite para que vocês possam estar com a gente nos próximos 30 minutos, justamente para que nós possamos discutir, afinal de contas, qual é a disputa das ideias na atual conjuntura. Nos acompanhe. O livro A Disputa das Ideias na Atual Conjuntura tem um objetivo bastante elucidativo, que é o objetivo de buscar tratar a conjuntura e a partir de uma série de elementos que possam aproximar o debate daquilo que de fato ocorreu nos últimos anos no Brasil. A Disputa das Ideias na Atual Conjuntura apresenta um capítulo inicial chamado Os Limites da Democracia Brasileira e a Atual Crise. Esse capítulo ele está dividido em uma série de subcapítulos que nós vamos buscar aqui conversar com vocês. Bem, primeiramente, é fundamental a gente entender o que é conjuntura, antes de que nós possamos entrar em cada um dos componentes do debate aqui tratado. E por que, afinal de contas, discutir conjuntura é tão fundamental? Olhem só, todos nós vivemos em uma sociedade que muda muito rapidamente. Os elementos de mudança numa sociedade chamada capitalista são elementos de mudança que são dados tanto por aspectos de transformação nas relações sociais, naquelas relações que se dá a partir da disputa entre classes sociais. O capitalismo é uma sociedade de classes. Existem aqueles que controlam a riqueza na sociedade capitalista, compõe alguma coisa como menos de 0,5% da sociedade mundial, e no caso brasileiro, menos de 0,5%. E existe a grande maioria da população, que são aqueles, os trabalhadores, que de algum modo têm que vender a sua força de trabalho nesta sociedade. Uma sociedade como essa, portanto, é uma sociedade que é dividida em interesses de classe. A análise de conjuntura, ela requer que esses interesses de classe sejam analisados a cada momento, sejam acompanhados. E como é que nós acompanhamos isso? Um primeiro ponto fundamental é acompanhar a partir do jogo que há entre os interesses de cada classe. Por mais que aquela classe que controle a riqueza no país seja tão pequena, entretanto ela é dividida em subgrupos. Existe uma parte dessa classe que são os capitalistas industriais, aqueles que controlam o processo de produção vinculado à indústria. Existe uma parte dessa classe que são aqueles capitalistas vinculados à produção agrária. No caso do Brasil, inclusive, isso se tornou muito expressivo nos últimos 40 anos, onde tu tens basicamente hoje uma burguesia, uma classe dominante, vinculada ao chamado agronegócio, que é muito expressivo. E existe também 2 outros segmentos. Um desses segmentos é o segmento vinculado ao comércio. Então, como nós pensamos, as lojas americanas,
e o senhor Paulo Lema, ou como nós pensamos também, uma série de capitalistas regionais que controlam grandes grupos de comércio, como por exemplo aqui nós temos o Líder, nós temos o Formosa. Esses capitalistas compõem aquilo que nós chamamos de burguesia comercial. E por fim, existe um componente da burguesia, um componente desses menos de 0,5% da população de um determinado país, aqui no Brasil especificamente, que são aqueles que controlam o chamado setor financeiro, em particular, os controladores dos bancos. Quando nós pensamos em particular bancos como o Itaú, como o Bradesco, como o HSBC, como diversos outros bancos, esse conjunto de capitalistas, eles constituem justamente aquela fração que é a fração vinculada ao poder econômico financeiro. Se de um lado tu tens esses segmentos, de outro lado tu tens uma série de segmentos de trabalhadores, agrupados em diferentes segmentos, tanto sob o ponto de vista das condições de renda. Uma parte dos trabalhadores compõe aquilo que nós chamamos de classe média, uma parte dos trabalhadores compõe também uma parcela muito importante daqueles que compõem o chamado operariado. Uma parte dos trabalhadores compõe, inclusive, uma parcela que são vinculadas a formas ditas de informalidade do trabalho. Esses trabalhadores, eles têm interesses determinados, como esses segmentos da classe dominante, da burguesia, também têm interesses específicos. A cada momento da conjuntura, tu tens choques de interesses entre esse conjunto de grupos sociais. A análise de conjuntura, ela requer, portanto, que nós possamos acompanhar como é que esse choque de interesses e a disputa pela riqueza em um determinado país se dá a cada momento. Entretanto, a análise de conjuntura também se relaciona a um outro ponto muito fundamental, que é como cada sociedade ela se coloca a nível de algo que nós chamamos de divisão internacional do trabalho. O capitalismo, ele não é algo que penetra em cada região, em cada território, em cada país da mesma forma. Nós temos em alguns países que compõem aquilo que nós chamaríamos de países centrais, ou países do capitalismo central. Tem inclusive uma organização que estabelece o nível de interação entre esses países, chamado G7, Grupo dos 7 Países Mais Desenvolvidos. Esses países, Estados Unidos, Canadá, Japão, França, Alemanha, esses países, eles se relacionam com um conjunto maior de outros países a nível mundial que se estabelecem a partir da forma como o capitalismo penetra como sociedades periféricas, ou aquilo que nós chamaríamos de capitalismo periférico. O Brasil, em particular, é parte desse conjunto de países ditos do capitalismo periférico. Como o capitalismo se organiza nesses países periféricos, no capitalismo periférico, e como ele se relaciona com esses países centrais, é um dos pontos também chaves para que nós possamos entender a análise de conjuntura e a cada momento acompanhar o que está acontecendo. Um terceiro ponto muito chave para que nós possamos fazer análise de conjuntura diz respeito ao próprio Estado capitalista. Nós vamos tratar em particular dessa questão do Estado capitalista em um capítulo à parte aqui da nossa discussão. Entretanto, não há como analisar o capitalismo, seja ele o capitalismo central, aquele localizado nos chamados países centrais, seja esse capitalismo localizado nos países periféricos, localizado aqui no Brasil, se nós não analisarmos as condições de disputa internas ao Estado capitalista periférico ou central. No caso, muito especificamente, da lógica como o Estado capitalista periférico se estabelece, ele está muito influenciado pelas formas como o capitalismo que se estabelece nesses países tem que se relacionar com o capitalismo central e, obviamente, ele também está muito interligado ao problema da disputa entre os interesses
de classe especificamente. E por fim, esse conjunto de elementos, eles estão integrados a processos de transformação tecnológica que são muito intensos no capitalismo. As transformações tecnológicas que permitem, inclusive, com que determinados elementos penetrem nas condições, inclusive, de pensar das pessoas. Então, um exemplo, se nós observarmos o capitalismo de 20 anos atrás, nós vamos observar que alguns dos nomes e alguns dos grandes players, né, das grandes empresas que hoje nós falamos quase que diariamente, o YouTube, Google, Microsoft, esses grupos, eles não existiam há 20, 30 anos atrás. Foi, na verdade, um processo de transformação contínua, que é parte da dinâmica de desenvolvimento do capitalismo, que leva ao surgimento desses grupos. Hoje nós temos um conjunto de grandes grupos, basicamente 4 grandes grupos, que controlam elementos tecnológicos que chegam até o nosso dia a dia. Então, quando a gente pensa especificamente no tratamento vinculado a como eu vou falar com alguém, eu imediatamente vem à minha cabeça o Facebook, né? A Meta, que controla Facebook, controla o WhatsApp. O que está por detrás disso? É como esses grupos, eles também passam a penetrar nas próprias condições de diálogo entre as pessoas. Todos nós aqui já ouvimos falar em fake news. Isso, inclusive, é um dos pontos de debate no livro, num capítulo específico que nós vamos desenvolver. Esses elementos de análise de conjuntura que eu coloquei, portanto, esses 4 aspectos muito gerais que eu coloquei, eles estão por detrás do debate do primeiro capítulo que nós desenvolvemos neste livro, a qual pedimos que vocês possam lê-lo. Nós vamos especificamente no próximo bloco daqui do Pensamento em Marcha tentar, de algum modo, destrinchar com vocês, analisar com vocês o capítulo 1, chamado Os Limites da Democracia Brasileira, a Atual Crise e as Incertezas do Futuro Imediato. Continue com a gente, continue nos acompanhando, dê o like e nesse programa, muito especialmente, nós pedimos que vocês nos respondam a enquete que está aqui no programa. Nos acompanhe no próximo bloco. Bem, neste bloco nós vamos tratar com vocês do primeiro capítulo do livro A Disputa das Ideias na Atual Conjuntura. O primeiro capítulo desse livro denomina-se Os Limites da Democracia Brasileira, a Atual Crise e as Incertezas do Futuro Imediato. O título parece longo, entretanto, ele abrange justamente alguns dos elementos centrais do debate sobre conjuntura que nós evidenciamos no bloco anterior. A primeira seção do capítulo 1 refere-se justamente à ideia do chamado esgarçamento da democracia liberal no capitalismo dependente. O que é isso? Nós já sabemos, mediante nossas discussões anteriores, que o capitalismo ele não se estabelece de forma homogênea em todo o planeta. Em alguns países, nós temos o chamado capitalismo central, são os chamados países imperialistas. Em particular, os Estados Unidos da América, mas também o Canadá, um conjunto de países que compõem a chamada OCDE, em particular, aqueles que constituem o clube dos chamados países ricos, o G7. Entretanto, esses países, eles são circundados por um conjunto muito expressivo de nações chamadas de periféricas. Essas nações, as nações periféricas, o Brasil em particular, são centrais porque são nelas que se estabelece uma relação de produção fundamental para os países centrais, que é justamente aquele processo produtivo que possibilita, mediante transferência de riqueza desses países periféricos para os países centrais, uma dinâmica crescente
para a acumulação de capital, ou seja, para o desenvolvimento do capitalismo a nível mundial. O capitalismo, ele é o tipo de sistema que não tem como existir localizado somente em um ponto do planeta. Ele requer o seu desenvolvimento a nível planetário, ou seja, se desenvolvendo em todos os países. Então hoje nós temos o capitalismo presente em todos os 5 continentes do planeta e mais do que isso, nós temos o capitalismo presente em quase todas as atividades que a humanidade desenvolve hoje. Obviamente, existem ainda segmentos que não são propriamente capitalistas. Por exemplo, os camponeses, por exemplo, os ribeirinhos, os indígenas, uma série de populações que ainda estão à margem, ou pelo menos à parte, em grande medida, do capitalismo, cujo centro é o processo de exploração do trabalho, da força de trabalho. A democracia, ela é uma forma ou um regime determinado de existência do convívio dos processos econômicos, sociais e políticos. Existem, ao lado da democracia, outras formas ou regimes de existência social, econômica e política. Existem regimes autoritários, existem regimes com um corte fascista, existem regimes de uma série de formatos. A democracia, ela se estabelece, em particular a chamada democracia liberal burguesa, ela se estabelece com base em um elemento de representatividade muito expressiva. Esse elemento de representatividade está ligado justamente ao sistema de eleições e ao sistema de existência de partidos políticos, mas também está ligado a processos determinados de como a população consegue ter acesso a condições de vida, ter acesso, inclusive, a mercado. O capitalismo brasileiro, o capitalismo periférico brasileiro, ele existe desde uma dinâmica onde as condições democráticas sempre são muito instáveis. Vale lembrar que o Brasil, ele recorrentemente passa por golpes de Estado. Vale lembrar aqui o golpe de Estado de 2016, mas como também vale lembrar o golpe de Estado de 1964. Portanto, esses regimes democráticos, burgueses, do capitalismo periférico, eles apresentam uma enorme instabilidade, e essa instabilidade se dá justamente pelas condições de que ele não consegue desenvolver relações onde o Estado capitalista presente nessas nações consigam, de algum modo, se dar dentro de um patamar menos autoritário. Os estados capitalistas periféricos, em particular o Estado capitalista brasileiro, ele se estabelece desde um padrão extremamente autoritário. E, obviamente, o elemento do autoritarismo também se relaciona a aspectos de exclusão de uma parcela considerável da população brasileira de condições dignas de vida. O que nós tivemos a partir do ano de 1988, a partir da Constituição Federal de 88, e depois se estabeleceu principalmente a partir da eleição do primeiro, do segundo governo Lula e do primeiro governo Dilma, foi justamente um período histórico, talvez o período histórico, o interregno histórico maior da história brasileira, onde se estabelece elementos de uma capacidade de representação da sociedade e, inclusive, de disputa de partes do Estado brasileiro por essa sociedade de uma forma democrática. Esse processo ele foi interrompido em 2016 e os elementos que levam a essa interrupção também são discutidos nesse capítulo que nós tratamos. Vale notar que os governos que se estabelecem desde 2003 são governos a partir de um certo grau de compartilhamento de interesses entre a classe trabalhadora e a burguesia brasileira. Vai lembrar aqui que o
vice-presidente da primeira eleição de Lula era justamente um empresário, o José de Alencar, que era um dos proprietários da Cotominas, uma das maiores empresas têxtil brasileira. Essa capacidade que tu tens de fazer um certo compartilhamento, no sentido de criar um bloco histórico que geste o Estado brasileiro durante um certo período, isso foi resultado, obviamente, de uma determinada capacidade tanto dessa esquerda social-democrata organizada em torno do Partido dos Trabalhadores, como também resultado do processo de crise que a economia capitalista brasileira se mantém desde o final da ditadura militar empresarial. Para tentar equacionar essa crise e no sentido de estabelecer uma certa capacidade de gestão do Estado brasileiro, é que se observou justamente a conformação desse bloco de gestão do governo brasileiro a partir daquele período. Isso dura um determinado período em função de alguns aspectos fundamentais. Um primeiro aspecto fundamental é que, a partir desse processo de compartilhamento, alguns segmentos da burguesia brasileira cederam pequenas alterações sob o ponto de vista de ganhos para a classe trabalhadora. Vale lembrar aqui o aumento do salário mínimo real ao longo do governo Lula e Dilma. De tal forma que, em 2001, o salário mínimo brasileiro valia aproximadamente $70, e ao final do primeiro governo Dilma, em 2014, o salário mínimo brasileiro valia aproximadamente $350. Houve, portanto, um ganho real sob o ponto de vista de um dos componentes que é fundamental para a existência da própria classe trabalhadora, que é o salário mínimo. E que, sob diversas formas, ele estabelece elementos de interação com diversos segmentos da nossa sociedade, sob o ponto de vista dos trabalhadores. Vai lembrar aqui que a previdência social ela é reajustada a partir do salário mínimo. E, inclusive, também uma série de políticas chamadas de compensatórias, elas são balizadas no salário mínimo. Então, nesse sentido, reajuste real do salário mínimo é um componente, sim, muito fundamental, e, nesse sentido, foi um ganho expressivo daquilo que nós chamaríamos de governos sociais liberais. Ou seja, esses governos configurados em torno do chamado Partido dos Trabalhadores. E não somente isso, né? Nós tivemos durante esse período um processo importante que foi uma tentativa de universalizar políticas compensatórias. Vale lembrar aqui a forma como a Bolsa Família alcança um nível de que uma quantidade expressiva de famílias no Brasil consegue ter acesso a essa política importante de distribuição de renda. É claro que esses elementos de cessão ou de concessão da burguesia para uma parte da classe trabalhadora, ela somente se dá a partir de uma outra perspectiva. A perspectiva de que durante esse período, o período que vai esses anos, tu tens um crescimento da taxa de lucro do grande capital brasileiro. As 240, 250 maiores empresas brasileiras apresentam um crescimento da sua taxa de lucro muito expressivo. Esse crescimento da taxa de lucro ela se dá sob diversas influências. Uma delas, de respeito aos elementos de modificação dos chamados preços internacionais das commodities, das matérias-primas que o Brasil exporta, tal como soja, tal como minério, como também se dá a partir da perspectiva de que uma certa expansão do mercado interno possibilita, assim, em um determinado ponto, ganhos para esses segmentos da burguesia. Esse ciclo de acumulação de capital que possibilita elevação da taxa de lucro e um convívio, alguns diriam, até mais ou menos civilizado entre a burguesia brasileira, que é uma burguesia predatória, e a classe trabalhadora, ela dura até aproximadamente
2015. A partir de 2015, como os dados do professor Eduardo Costa Pinto, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mostram, a taxa de lucro ela começa a declinar. Vários elementos, obviamente, influenciam o declínio da taxa de lucro dos capitalistas. Um desses elementos que influencia esse declínio da taxa de lucro diz respeito a uma certa modificação das condições de exploração dos trabalhadores e diz respeito também a modificações das características como o desenvolvimento ou a acumulação de capital se dá a nível internacional. Vale lembrar o primeiro ponto que eu falei, o capitalismo brasileiro ele é um capitalismo periférico, ele é um capitalismo que é subordinado a interesses internacionais. Então, nesse sentido, aspectos da forma como o capitalismo internacional se estabelece, em particular no centro do capitalismo, e no nosso caso, em particular do Brasil, a relação com os Estados Unidos da América é muito forte, de subordinação, isso implica, sim, elementos de modificação. Vale lembrar também que alguns daqueles pontos que estão por trás do programa social liberal ou neodesenvolvimentista, a depender do autor com que nós estejamos tratando, analisa os governos Lula e Dilma, é importante notar que algumas das empresas que estavam por trás, das estatais que estavam por trás daquele boom de crescimento econômico que principalmente se dá a partir do ano de 2009, vai até o ano de 2011 aproximadamente. Vai lembrar que, por exemplo, no ano de 2014 ainda, nós tivemos a menor taxa de desocupação no Brasil, né? Ou seja, essa taxa de desemprego, né, calculada a partir dos indicadores do IBGE, da Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar, a taxa de desocupação naquele ano de 2014 chegou a aproximadamente 4,6%, a menor taxa que o país já teve. Um dos fatores que está por detrás disso estava ligado justamente à forma como a Petrobras, a Eletrobras, principalmente, e, obviamente, a influência dos grandes bancos públicos, como o Banco do Brasil, como o Banco da Amazônia, como a Caixa Econômica e o BNDES, conseguiram influenciar a economia. E isso possibilitou com que, naquele momento ali, tu tivesses, de fato, uma certa perspectiva sob o ponto de vista de longo prazo da sociedade brasileira e da economia brasileira. Obviamente que o elemento da descoberta do chamado pré-sal, lá no ano de 2007, e a forma como a Petrobras poderia, a partir de um certo momento, tornar o Brasil autossuficiente de petróleo, e inclusive também os aspectos de construção de uma série de refinarias no país, que possibilitaria com que o Brasil não mais importasse petróleo refinado, ou seja, gasolina e diesel, e inclusive pudesse exportá-lo. Isso tudo, de algum modo, sinalizou para determinados segmentos da burguesia imperialista que deveria haver elementos de alteração sob o ponto de vista de como a sociedade brasileira deveria novamente ser enquadrada aos interesses da acumulação de capital global. E foi isso que aconteceu a partir do ano de 2016. Como nós trabalhamos no capítulo que nós estamos aqui discutindo com vocês, os limites da democracia brasileira, a atual crise e as incertezas do futuro imediato, nós temos ali, pelo ano de 2016, um golpe que é muito peculiar. Ele é um golpe que tem o elemento de participação direta dos interesses da burguesia internacional, em particular do imperialismo, mas também tem os interesses de uma série de segmentos rentistas brasileiros. Esses segmentos rentistas, ou seja, segmentos que basicamente vivem a partir do processo de sugar renda do povo brasileiro e da transferência de renda, inclusive do Estado brasileiro, para esses segmentos, são fundamentalmente aqueles que estão por detrás daquele golpe que ocorre em 2016. É óbvio que esse golpe ele se relaciona tanto a esses aspectos econômicos, os elementos da transferência quase que expoliativa de dividendos para controladores da Petrobras e
mais recentemente da Eletrobras, elementos de transferência expoliativa de juros via dívida estatal para determinados segmentos. Somente no ano de 2021, o Brasil transferiu na forma de juros para os controladores da dívida pública 480 bilhões de reais. Nesse ano de 2022, que acabou, foi aproximadamente 750 bilhões de reais. Esses fatores, portanto, de transferência de riqueza, eles também se somam a fatores muito expressivos de perda de capacidade democrática e institucional no país. Vale lembrar que o sistema todo de comunicação, a chamada mídia corporativa, é uma das grandes responsáveis por um processo crescente de desgaste dos segmentos vinculados aos governos anteriores, Lula e Dilma, e que levaram também a um processo de perda da capacidade institucional no país. Vai lembrar que a Lava Jato, que depois se demonstrou ser uma grande fake news e basicamente alguma coisa a serviço dos interesses que nós já colocamos há pouco, a Lava Jato ela teve grande espaço em toda essa mídia. Aliado a isso, nós temos, obviamente, um outro componente muito forte, que é o componente do chamado Partido Militar. Os militares eles sempre estiveram por trás de todos os golpes de Estado no país. Nesse último não foi diferente, né? Tanto sob o ponto de vista da ascensão ao poder de um senhor de péssima memória, de péssima imagem aqui, que é o Temer, até finalmente eles colocarem no poder uma secla dele, né, dos militares, que é o senhor Bolsonaro. Os militares eles estão por trás de um conjunto de alterações institucionais ruins para o país já desde muito tempo. Vai lembrar que em 64, quando se dá o golpe militar empresarial, o que se estabelece basicamente são os interesses de grupamentos liberais, já naquela altura, sob o ponto de vista do controle do Estado brasileiro. Então o Brasil é um dos primeiros países no mundo, por exemplo, a adotar uma política onde os direitos dos trabalhadores são totalmente ou quase que totalmente retirados. Vai lembrar aqui a lei do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que acaba com a estabilidade no emprego. Vai lembrar que, se aquilo ocorreu ainda lá depois do golpe militar de 64, já nesse golpe de 2016, o que ocorre é uma nova retirada abrupta de direitos trabalhistas através da aprovação da chamada Lei Complementar 13.467, que batizaram de uma forma irônica e cínica de reforma trabalhista. É claro que essa trajetória, como nós tratamos aí, ela evolui, portanto, durante esses anos de uma forma muito rápida. É até muito interessante observar que nós falamos ao mesmo tempo do golpe de 2016, da ascensão de um governo neofascista em 2018, e nós já falamos agora, inclusive no final desse capítulo, nós tratamos justamente de uma agenda mínima de reconstrução nacional do país, que, de algum modo, poderia ser assimilada pelo governo que é eleito em 2022, no final de 2022. Lula, ele é eleito justamente agora novamente em uma grande frente, em uma frente ampla. Curiosamente, mais ampla ainda do que aquela frente que o elegeu em 2002. Essa frente ampla, ela tem uma peculiaridade muito forte, que é o quê? Que é o combate a uma tentativa de fascistização completa do país. Como nós falamos há pouco, o governo de 2018, de fato, era um governo com pretensões de regime neofascista no país. Algo que tem que ser tratado à parte. Vocês podem ver aqui no Pensamento em Marcha, em um dos programas que nós fizemos, nós tratamos em particular do que é o fascismo e do que é que significa um regime neofascista. Esse governo de 2018 e esse regime neofascista, com as suas diversas características autoritárias e retirada de direitos básicos, inclusive também, sob o ponto de vista mais geral, de afronta, inclusive, a determinados segmentos da própria burguesia, né? O caso, por exemplo, da Rede Globo, por exemplo,
Isso acabou provocando com que se formasse uma frente ampla em torno de Lula. Bem, um dos grandes problemas colocados é que boa parte desses que estão hoje em torno do governo do Lula também estavam favoráveis a vários elementos do programa neoliberal que se estabeleceu desde 2016. Coisas como independência do Banco Central, coisas como a reforma trabalhista, coisas como a reforma da Previdência, tudo isso também esses segmentos defenderam. O que está colocado hoje, portanto, e nesse sentido, esse é o ponto final do capítulo que nós aqui estamos apresentando para vocês, o que está colocado nesse momento é que esse programa de reconstrução nacional, ele se estabelece a partir de alguns pontos centrais. O primeiro ponto é, de fato, a negação daquilo que eles chamaram de reforma trabalhista até aqui. É necessário, portanto, que, mediante uma grande mobilização nacional e mediante a influência que a esquerda tem sob esse governo Lula, boa parte daquelas retiradas de direitos que estão previstas, estão inscritas na Lei 13.467, sejam revistas, sejam canceladas e que nós possamos ter um outro padrão de trabalho e de organização e de leis trabalhistas necessárias. Diga-se que isso é tão fundamental que demonstra as últimas notícias, como por exemplo o trabalho escravo que foi descoberto em áreas de produção de vinho no Rio Grande do Sul. Outros elementos também são fundamentais. Nós não podemos manter a chamada emenda constitucional 95, a chamada emenda do teto dos gastos, que nós já tratamos aqui no Pensamento em Marcha em outros momentos. Por quê? Por conta de que é impossível com que tu possas fazer a gestão de políticas públicas, em particular saúde, educação, a ciência e tecnologia, a manutenção das condições básicas de vida do povo brasileiro, com uma medida que congela os gastos justamente com esses setores, com a saúde, com a educação, com a ciência e tecnologia, até o ano de 2036. Isso é impossível. Portanto, é fundamental que a pressão da sociedade, e somente mediante muita pressão, é que isso poderá ser alterado. Como também outros dois elementos fundamentais. O elemento da chamada autonomia ou independência do Banco Central, o que é uma excrescência, como nós já colocamos em outro momento aqui. Tu não podes ter um Banco Central independente porque o Banco Central ele é parte do Estado. Se nós pensarmos o Estado como uma totalidade, como um todo, não tem como fracioná-lo em diversas partes. Imaginem vocês que tu tens a independência do Banco Central e tu vais ter também a independência da Receita Federal ou a independência da Secretaria de Orçamentos. Não tem como. Tu tens aqui uma totalidade. Essa totalidade, ela necessita ser respeitada para que haja, de fato, gestão do Estado sob o chamado fundo público. Esses elementos todos são discutidos por nós e nós chamamos vocês, portanto, a lerem o nosso trabalho, a disputa das ideias na atual conjuntura, inclusive para que nós possamos manter o processo de análise em questão. Nesse programa de hoje, nós fazemos aí uma enquete com vocês. A pergunta que nós fazemos é: quais as maiores dificuldades para a democracia brasileira? E nós apontamos 4 possíveis soluções que nós queremos que vocês respondam uma delas. Óbvio que todas elas, de algum modo, estão interligadas, mas nós queremos perguntar para vocês qual a que vocês consideram a mais fundamental. Primeiro, o excessivo poder da mídia corporativa. Segundo, o excessivo poder dos militares. Terceiro, os interesses dos banqueiros e grandes grupos econômicos. E quarto, a baixa organização da sociedade brasileira. Responda a nossa enquete e nos acompanhe no programa Pensamento em Marcha, nos próximos programas, que nós vamos continuar tratando os capítulos do livro A Disputa das Ideias na Atual Conjuntura.